bem-vindos a mais um episódio do Torre Psi Podcast. Meu nome é Thiago Grotti, sou acadêmico de Psicologia da Unifeb e hoje estou aqui acompanhado da Mari. Obrigado, amiga, por estar aqui, topando participar desse projeto. Oi, muito obrigada, estou feliz de estar aqui. Eu sou acadêmica do 8º semestre. Esse semestre eu comecei meu primeiro estágio e meu orientador foi o Gustavo. Então, acho que vai ser bem legal a gente conversar um pouquinho sobre essa experiência e tudo que o Gustavo tem para ensinar também. Exatamente. Para quem não entendeu, hoje a gente está aqui com o professor Gustavo, né? Que ele, além de ser de Peixes, da Casa da Sonserina, e que essas não são informações que a gente quer conversar, a gente quer apresentar primeiro o professor Gustavo. Quem é o Gustavo Angeli? Bem-vindo, professor. Obrigado por topar. Olá! Então, obrigado pelo convite. Acho que essa iniciativa é bem interessante para a gente conseguir dialogar sobre algo que às vezes a sala de aula não dá conta de divulgar. E eu acho que às vezes falar de uns caminhos singulares por onde a gente percorreu, quem sabe instigue a gente pensar nas pesquisas e nas produções que a gente tem. Acho que é uma maneira bacana da gente pensar a produção de conhecimento para além de um livro, dos conceitos, mas o quanto se entrelaça uma jornada, né, que é de cada um. Assim. Bom, uma perguntinha, né? Como é que fosse parar na psicologia, professor? Eu fazia um projeto voluntário por muito tempo, vinculado, né, a uma religião, e eu entendia, depois de um bom tempo, de que o alimento que a gente distribuía, as rodas de conversa, o assistencialismo, né, se a gente pensar dessa forma, àquela comunidade, não dava conta de sanar um sofrimento que eles tinham. E acho que a comunidade me ensinava isso, assim, que tanto as pessoas pobres ou ricas, elas sofriam, e que não era a condição material, não era o acesso à informação ou a questão financeira, econômica, enfim, acho que cada um tinha um sofrimento específico e me dava conta de que eu deveria trabalhar então com algo que pudesse auxiliar naquele momento, né? Como um jovem estudante de psicologia, acho que todo mundo entra na psicologia, ou a grande maioria com essa vontade de querer ajudar os outros, ou ser muito bom em conversa, ou, enfim, de conselhos. E eu sentia que isso, quem sabe, o campo de ajuda estava na palavra e não em algo material que eu pudesse fazer. E acho que isso me encantou como possibilidade na época, a psicologia, como todo jovem ingressante do primeiro semestre. Isso já surgiu ali na psicanálise? Já veio acompanhado de Freud? Ou como é que apareceu Freud para ti? Não conhecia, acho que, como a grande maioria dos acadêmicos, entram na psicologia com uma certa visão, ou muito restrita, ou muito, às vezes, deturpada do que é a psicologia. Não conhecia as áreas, as linhas, as teorias. Lembro que, na medida que a gente vai avançando no curso, eu tinha a sensação de que algo faltava, então, não pela teoria, não era a questão do estudo, mas era a questão de algo, de uma identificação. E do primeiro para o segundo semestre eu inicio uns projetos de pesquisa e extensão a partir da psicanálise, mas mais voltado à saúde mental e saúde pública, que era o meu interesse. Então eu senti que algo mudou das leituras, que aquele grupo e as leituras da psicanálise de alguma forma me norteavam mais e me faziam pensar de outra forma, que as outras abordagens não tinham acessado, não tinham me despertado aquela curiosidade ou aquela vontade. Assim. Então, acho que foi mais no sentido de uma identificação e de sentir que algo faltava. Assim, lia, estudava, mas não me entusiasmava como eu acho que a psicanálise de fato me toca. Assim. Bom, o tio Gu, além de ser psicólogo clínico e ser professor, orientador, ele também produziu o seu doutorado, fazendo os agradecimentos ali a Beatriz e ao Caio, né? Bom, por que a tua escolha do doutorado foi relacionada à escuta da psicanalítica na supervisão clínica, na clínica escola, né? Como é que surgiu essa escolha? Primeiro que a Ana Beatriz não acredita que eu sou doutora. Né? Esses dias a gente estava no parque e alguém falou de médico e tal. Tu sabia que eu sou doutora? E ela me olhou com uma cara de não, sabe? Eu sei que tu não é, eu sei que tu é Hélios professor, tu não é doutor. Não adiantou tentar explicar para ela. Então, acho que é isso, né? Mas, sim... o meu doutorado ele é na UFSC, na área de psicologia social e cultural e numa linha de gênero e diversidade. Então, dentro desse campo da psicologia social, eu tenho como recorte as questões de gênero como o norte dos estudos onde eu adentro o doutorado.
O meu ingresso se dá com um projeto pensando como os acadêmicos estagiários lidavam com a sexualidade e com aquilo que parecia disruptivo dentro das histórias do polimórfico perverso, dos desejos, das pulsões de seus pacientes. E, particularmente, teve um acadêmico estagiário que, né, o começo da minha dissertação, da minha tese é essa, que ele me diz, então, que a partir de um acolhimento com uma senhora uma senhora de idade, ela diz que queria vir à clínica escola e falar sobre os seus namorados, e ele, muito irônico, sorri de uma forma me dizendo, mas a senhora de idade deveriam só fazer crochê. E acho que nesse momento, como é que a gente transmite um lugar da psicanálise de escuta, de acolhimento, de intervenção, pensando o quanto ele está com essa paciente e o quanto eu sou parte responsável por esse atendimento, mas eu sou também um supervisor e um analista, eu sou o professor, mas não esse que vai proibi-lo do atendimento, e eu fiquei me perguntando muito tempo qual era a minha função, quais eram os meus limites, mas de fato o que era uma supervisão e como é que se dava uma supervisão nesse espaço, pensando nessa passagem de um acadêmico a um estagiário, de um estagiário a um profissional, e o quanto isso se dá pela escolha de um estágio, pela escolha de um orientador, pela escolha de uma possibilidade de desenvolvimento de um projeto em nome próprio. E acho que isso sempre me encantou desde o começo da minha formação, isso que eu dizia antes, né? Do primeiro para o segundo semestre, estar envolvido em projetos de pesquisa e extensão vinculados à clínica escola. Acho que foi um ambiente que muito me acolheu na universidade, onde esse lugar dos semestres, de psicólogos formados, dos projetos aconteciam para além da sala de aula, então era possível se aproximar muito diretamente do que a sala de aula um dia, né, tinha como vislumbre chegarmos, que eram os semestres mais avançados. E acho que a clínica escola entra aí com uma possibilidade de pesquisa e a supervisão começa a aparecer com um tema também pelo método. Ou seja, o meu método e a minha ideia era, a partir da supervisão, produzir conhecimento sobre esse espaço chamado clínica escola e a questão da sexualidade na escuta dos acadêmicos estagiários. E então o meu método seria supervisionar os acadêmicos e, a partir dessa supervisão, tecer comentários, né, diálogos, conceitualmente, mas escutar e interpretar esse espaço. E do meu método, a supervisão começa a ganhar corpo na medida que a literatura psicanalítica não apresenta muitas grandes produções sobre essa área de conhecimento. Então a gente tem muita coisa sobre a histeria, muita coisa sobre a neurose obsessiva, sobre a psicose, sobre saúde pública, mas quando a gente chega nessa parte, que é o tripé psicanalítico, ou seja, o tripé de formação, análise, supervisão, atendimento clínico, estudo teórico, ou seja, isso que faz parte da nossa formação, a supervisão não aparece como um grande elemento de discussão. E me perguntei por muito tempo por que nós, que sustentamos tanto esse lugar de parte da nossa formação é a supervisão, não dialogarmos e não escutarmos o que acontece na supervisão. E acho que ao longo do percurso do doutorado, a supervisão ganha esse lugar de potência e de enigma mesmo. O que acontece na sala entre o analisando, né, o supervisionando e o seu supervisor. E acho que tem algo aí importante para a gente pensar os rumos da psicanálise e da produção de conhecimento. Tu traz até um conceito no teu doutorado que é a tríplice, né? Do tipo o cliente, o estagiário e o supervisor. Esse conceito surgiu... Isso, assim, eu acho que o que acontece, diferente de outros espaços, é que a clínica escola, de alguma forma, ela vai fazer uma relação entre o supervisor, o supervisionando, o paciente e a instituição. Então, a supervisão ela vai compor esses elementos e, se a gente pensar numa formação, nós somos analistas a partir dos nossos próprios analistas, ou seja, a partir também da experiência que a gente teve no divã, a partir dos nossos supervisores, a partir dos nossos pacientes, a partir das linhas e dos conceitos teóricos que a gente vai estudar, se identificar, se aprofundar, e acho que aí está um pouco disso que eu vou discutir no doutorado, da produção do conhecimento, mas uma apropriação e da transmissão da psicanálise, pensando que é nessa relação que a gente estabelece que a gente se funda, né, num caminhar, numa jornada como um analista. E, então, acho que vai
tendo essa diferença clínica-escola na medida que ela não é, né, a experiência do acadêmico estagiário, ela não é o diploma, ela não é o relatório, a nota do final do semestre, até porque a nota do final do semestre nem dá conta de representar os perrengues, as angústias, o choro, a decepção, a alegria, que é, por exemplo, o estágio, né? Acho que a Mari pode falar mais disso, de que, particularmente para mim, legal que a gente publica uma nota e que tem uma nota e um relatório, mas às vezes me soa que aquilo é pouco para representar, às vezes, a proporção que tem esse lugar num estagiário. E acho que é disso que compõe a formação em psicanálise, se a gente pensar, né, na supervisão, nesse percurso, e acho que, especialmente quando a gente está inserido na clínica escola, um elemento é a instituição. O quanto a instituição também se atravessa e também é um elemento a compor os diálogos que a gente vai tecendo em relação à nossa formação. A instituição, a região que essa instituição está localizada também, né? A crença regional, etc. Acho que a Mari, sendo minha veterana, ela começou os estágios agora, né? Sim, esse semestre que se encerrou, né, foi meu primeiro estágio. Eu poderia ter começado já no semestre anterior, mas eu estava nessa conflito de psicanálise e outras abordagens. Então, ao assistir os atendimentos de psicanálise, que eu percebi muito, eu acho que é um pouco disso que o Gustavo fala, dessa subjetividade, assim, que aparece para mim na psicanálise, que tem um lugar, que eu percebo na pesquisa também, e que, como eu, enfim, recentemente que tenho mais contato com pesquisas e leituras em psicanálise, eu percebo muito forte isso, que é a própria escrita, a própria pesquisa, a própria, né, tese. Se eu for ler a tese de cada um, tem muito da subjetividade da pessoa que escreve também, e que é muito parte do processo da escuta, e, enfim, isso tudo que eu até acho que é algo que eu tenho uma certa curiosidade com a pesquisa em psicanálise, o que ela se diferencia das outras formas de pesquisa, os outros métodos, é que parece que aparece um lugar de uma subjetividade maior, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu percebo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu discuto, né? E isso aparece bastante na tua tese, né, dos casos que tu vai citando, né, do que foi pensado em conjunto, nas discussões. E isso, para mim, é bem marcante quando eu leio, né, algo em psicanálise, isso que é muito subjetivo, da escuta de cada um, que aparece na escrita também, não sei se estou me fazendo compreender, e que eu percebi também nas minhas orientações, né, e que conforme a gente conversou no final ali das orientações, disso que tu vai percebendo a tua forma de escuta, que tem a ver com a forma com que tu estuda e quais outros materiais que tu por interesse próprio vai buscando e que influenciam na escuta, e aquilo que a gente discute nas supervisões vai formando algo muito individual que é de cada analista, né? E que isso aparece também na produção do conhecimento, em psicanálise também, né? Eu acho que esse é o ponto central para a gente pensar uma pesquisa em psicanálise, que ela não é neutra e nem se pretende neutra no sentido de que o pesquisador não aparece como uma questão e como isso o atravessa. Isso não quer dizer que é a história de vida do pesquisador que se apresenta como, né, algo do seu enigma que vai ser respondido e serve só para ele. Acho que a gente tem esse cuidado de pensar o quanto a pesquisa parte de uma curiosidade sexual infantil, se a gente fosse bem freudiano, ou seja, parte de um interesse, de uma singularidade, mas ela serve a um propósito da coletividade, se justifica e se sustenta. E eu acho que é aí que está essa diferença da gente pensar o quanto tem uma liberdade, ao menos, né, numa pesquisa em psicanálise, deve aparecer o psicanalista e as suas questões que compõem esse lugar. Uma coisa é minha, né, as minhas questões pessoais, outra coisa é isso que eu vou escutando em mim que reverbera numa pesquisa. E é isso que a gente repensa enquanto pesquisa, que ninguém pesquisa algo que não se inquieta ou que não né, minimamente se interrogue, e acho que isso tem a ver com essa falta de neutralidade, que toda pesquisa parte de algo do fantasma, né, do passado, do inconsciente do pesquisador, e acho que é isso que a gente não esconde quando a gente parte para uma pesquisa, dizendo que as pesquisas partem da nossa história, assim como, se a gente pensar num estilo clínico, parte também da minha história, uma apropriação teórica lacaniana, kleiniana, Ferencz, Bion, ou seja, parte também de uma história para sustentar. E acho que aí que está o que a gente vê como potência, que pode ser em outros campos
uma fragilidade da pesquisa que ela vai ser única, né? Ou seja, a forma que eu interpretei, os caminhos que eu escolhi, eles vão se justificar e tem uma justificativa, a gente vai sustentar, mas não necessariamente todos vão repetir e vão chegar aos mesmos elementos, os mesmos dados, até porque se eu pensar no afunilamento que é a minha pesquisa brusque, os orientandos, uma época, o coronavírus, isso compõe uma pesquisa única que pode fazer e inquietar outras pesquisas, mas não necessariamente ela vai ser reproduzida como pretendem outras, e tá tudo bem, né? Acho que aí tem essa diferença e tem uma forma muito própria de se fazer pesquisa, o que às vezes não aparece como possibilidade de produção de conhecimento na academia. Eu lembro que me marcou muito, assim, nas primeiras orientações contigo, e que eu estava começando a atender e eu comentei algo do tipo, como que eu sei se o que eu estou pensando a partir do que a paciente me narra, eu vou guiar muito ou sugestionar a partir do que eu estou pensando, como que eu sei se eu estou levando muito para um caminho que outra pessoa não levaria, algo desse tipo. E tu falou assim, o caminho que vocês vão seguir, só vocês vão seguir, porque, né, a transferência ela é única e aquilo que a gente vai escutando e interpretando e discutindo é muito único de cada caso, de cada paciente. Se fosse outro estagiário, levaria para um caminho diferente, mesmo que, enfim, né, existe ali algo que é da subjetividade do paciente, que é o ponto principal, mas aquilo que a gente escuta também vai tendo essa relação da transferência, e que para mim era até então muito como algo que impedia, que poderia ser um problema, né? O que eu estou escutando, será que é muito nossa, meu, e eu vou estar sugestionando demais? E aí eu entendo que existe esse entendimento de que talvez tenha algo aqui que é meu, e eu estando consciente disso, eu também consigo pensar o que isso quer dizer e separar as coisas também, né? E se a gente pensar que um paciente, ao falar com uma mulher, né, jovem, do primeiro semestre, seja diferente de um paciente, ou mesmo paciente falando com um orientando mais velho, né, o que está na segunda faculdade, ou de outro gênero, né, de outro sexo, de outras identificações. Acho que aí tá, quando a gente se apropria das relações transferenciais que a gente produz, né? Ou seja, a relação transferencial que a gente produz enquanto a nossa história e um paciente que, de alguma forma, transfere algo para a gente, não vai transferir para outro analista, assim como a gente pensa na pesquisa que, ao entrevistar alguém, aquela entrevista também compõe uma relação transferencial e como a gente foi possível associar, dizer, lembrar de algo, e quem sabe com outro entrevistador com a mesma pergunta, né? Uma entrevista semi-dirigida, se a gente pensar, a gente teria outro tipo de resposta. É como a gente está fazendo esse diálogo hoje, assim, né? Quem sabe se fosse outros acadêmicos, eu teria outras relações transferenciais e diria e me lembraria de outras associações. Acho que isso tem a ver com muito singular que a gente produz e o quanto a gente não está separado pesquisador e objeto, né? A gente, a partir da relação que a gente estabelece com os elementos da pesquisa, é que a gente vai tecer uma pesquisa e não está dado, né? Não é a ideia de coleta de dados. Então, se a gente pensar nessa diferenciação, não está pronto a resposta, a gente vai lá desvendar, a gente vai construir a resposta na medida que a gente se relaciona com os objetos, né? Se a gente puder falar dessa forma da pesquisa, e o quanto isso se atravessa enquanto pesquisador, a gente também se refaz ao longo da pesquisa, e o quanto isso parece poder aparecer numa pesquisa em psicanálise. Estava vendo um vídeo esses dias falando exatamente sobre algumas teorias da psicologia e suas ciências, né? O que faz ser uma ciência não necessariamente são dados táteis, dados de métodos, mas também se fazem a cultura, o local que essa pessoa ou esse objeto de estudo está sendo investigado, o local, a data, né, a época que se passa e outras questões. A gente debateu muito no doutorado esse conceito que é saberes localizados. Quem sabe não sirva para o mundo inteiro. Quem sabe a minha pesquisa sirva para a Unifeb, né? E para aqueles acadêmicos daquele tempo, a minha pesquisa em si. A ideia é o quanto essa pesquisa pode possibilitar algum tipo de inspiração a repensar outras clínicas escolas, ou outros estágios, ou outros inícios em relação à formação. E acho que está isso envolvido no que tu diz, né? Que é justamente o quanto esse saber tem a ver com esse contexto e quem sabe não sirva para outro, mas instigue a pensar outros contextos. E acho que é assim que
a gente tem trabalhado, inclusive, nas supervisões, né? A ideia de quanto a minha experiência, a experiência de outros acadêmicos estagiários podem me inspirar, me instigar a repensar a minha prática, mas é um pouco dessa pergunta difícil de responder no início de um estágio, que é o que eu devo dizer, né? O que eu devo escutar e o que eu devo fazer. Bom, tem que começar, o paciente tem que chegar, a gente precisa de um início e da construção de um estilo que é muito próprio, né? Acho que esse é o mais árduo do início, quando a gente precisa escutar o contexto e aquilo que ainda está por vir antes de se preparar tanto ou de ter perguntas tão estipuladas, né? Um protocolo a ser atendido antes que o paciente chegue, né? No teu doutorado tem até esse recorte específico, né, que tu destaca, que durante esse processo do doutorado tu foi passado pelo momento do coronavírus, um momento de pandemia. E esse momento de pandemia traz alguns fenômenos que se divergem de outros momentos que podem vir outros estudos, né? Mas que talvez em outros momentos possa ter algo parecido, algo que possa ser usado para conciliar a investigação. Eu acho que esse momento foi importante, né, para nos ensinar sobre pesquisa, para me ensinar sobre pesquisa, que foi que toda pesquisa ela tem fragilidades e a gente descobre que, pensem, né, eu tinha um projeto de escutar os acadêmicos estagiários em supervisão dentro de uma clínica escola, e daí o que menos podia, né, de toda a previsibilidade possível de um tempo, de o que pode acontecer, não ter acadêmico estagiário, né, não ter clínica escola, não ter, então ia para a sala de aula, né, tinha disciplina de teoria técnica, então eu poderia trazer essas discussões entre sala de aula e atendimento, ou ter um projeto de extensão na clínica escola. Eu tinha várias saídas que era, para além dos estágios, tinha possibilidades, e daí a universidade e o mundo inteiro fecha, né? E acho que aí que tá o grande norte, a execução da minha pesquisa, ela para e vem esse momento de agora, como é que a gente faz uma pesquisa quando tudo que a gente tem estipulado não existe ou existe de outra forma. Acho que esse foi um primeiro grande momento, ou seja, por mais que a gente tenha um projeto e tente ter uma previsibilidade, o mundo muda e a gente muda, né? E a gente aprende. Minha orientadora dizia isso, achava belíssimo, assim, trágico e belíssimo, que era luto e criatividade, né? Que era um pouco fazer o luto das todas as expectativas que a gente tinha e tudo que a gente tinha trabalhado até então e poder criar algo a partir disso. Acho que tinha um lugar de potência naquilo que ia se desconstruindo ao longo da pesquisa e, ao mesmo tempo, o retorno à clínica escola nunca foi o mesmo. Acho que aquele tempo que a gente viveu que pareceu muito mais tempo do que se a gente olhar para trás, né? Tudo que a gente fez ao longo do tempo do Covid, para mim tem essa particularidade do silêncio e de como se a gente pudesse voltar a algo sem se dar conta daquilo que estava acontecendo. E é uma das grandes minhas questões de análise, como a gente pode ficar tanto tempo em sala de aula, mantemos as mesmas dinâmicas, inclusive na universidade, com tudo o que aconteceu, com as mortes, com o contágio, com o sofrimento. Acho que aí tem algo que o quanto a gente também não parou e não, às vezes, se deu conta do trágico e do traumático que a gente estava vivendo na época. E acho que isso foi um momento, um capítulo bem difícil, né, de escrever, acho que os efeitos e os recortes que a gente ainda tem hoje da ressonância, que foi um tempo cruel, né, com todo mundo, mas que pouco, acho que a gente falou sobre isso. Assim. A gente passa por um processo de transferência ali durante o fazer clínica, imagino no momento pandêmico em que talvez um parente de alguém possa estar internado e aquela pessoa traz essa mesma causa de ansiedade, de um luto por a perda de alguém. E esse foi o problema, porque ninguém trazia. Não? E daí essa foi a minha surpresa, assim, eu imaginava, né, que quando a gente voltasse, a grande questão seria isso, o isolamento, a ansiedade, as depressões, a tristeza, os lutos, as mortes, o contágio. Parecia justamente que o que menos aparecia eram os efeitos que a gente tinha cotidianamente como registro e em nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. E acho que foi um tempo de denegação do sofrimento que a gente teve. Então, nem a gente conseguia escutar, até porque o que a gente faria com aquilo que a gente ainda não tinha resposta, e nem os pacientes conseguiam dizer. Acho que foi um tempo traumático nesses dois registros. Tanto o paciente não conseguia nomear o horror que ele vivia,
e nem a gente poderia escutar o horror que o paciente, que nós estávamos inseridos também. Eu lembro muito disso, e muito disso com muita emoção, assim, que eram os alunos perguntando o que a gente ia fazer, e como a gente ia ficar, e quando a clínica escola ia abrir. E é interessante, né? Porque é o lugar do supervisor e não do analista e de professor. E o professor tem as respostas, ou supostamente tem as respostas. E quando o aluno pergunta e tu não tem ideia de uma possível resposta, e tu não tem minimamente um certo contexto para vamos então pensar numa resposta, acho que foi o momento que a gente se depara com o maior vazio, né? Que é, eu também não tenho as respostas. E amanhã as respostas que eu tenho vão mudar. Acho que foi um momento traumático. Extremo do desconhecido, assim, né? Imprevisibilidade, tudo é imprevisível porque a folha cai. Jujutsu. Mas eu acho que algo também que eu achei muito bonito daquilo que tu traz na tua tese é disso que o paciente ele tem que lidar com isso que é o desconhecido, do não saber, do ter que falar sobre si, e não, né? Ele procura a clínica porque ele quer uma resposta, né? Que alguém que dê uma resposta, que às vezes solucione os seus problemas, e que do outro lado também o estagiário tem que lidar com esse não saber, né? Principalmente pensando, eu que estava no primeiro estágio, lidar com esse, né, o que eu faço, o que eu tenho que falar, ou quando eu não tenho que falar, que momento que eu falo, que momento eu faço silêncio. Então eu achei bem interessante isso que acredito que não só do estagiário, né, de todo psicanalista, de todo psicólogo, enfim, de que não tem todas as respostas e que não tem que ter, né, não é essa a questão. Mas eu achei muito interessante isso que tu traz, assim, de que por um lado o paciente tem que lidar com esse desconhecido e com esse não saber, com essa angústia da clínica, e do outro lado o estagiário também está lidando com essa angústia, né. Acho que tem essas duas marcas, assim, acho que o Covid nos trouxe um lugar onde, de fato, a gente nem tinha uma suposição de que alguém sabia. Então, acho que vem esse lugar de um não saber como algo do campo mais do caos, do real, de não temos uma resposta para o que é a vida, para se a gente pode terminar ou não, para a morte. Acho que a gente chega mais perto disso do que, quem sabe, esse outro não saber, que é uma suposição que o paciente chega acreditando que a gente pode auxiliá-lo. A gente sabe que a gente não tem a resposta, mas a gente sabe algo que pode possibilitar ele construir ou percorrer um caminho a encontrar ou desencontrar algumas respostas. E acho que esse é o mais traumático do Covid, que não é só a imprevisibilidade, porque a imprevisibilidade, quem sabe a gente esteja mais acostumado, mas é uma imprevisibilidade que nós também não temos nem garantias ou nem recursos de onde estaria a resposta. Acho que isso nos aproxima de um campo muito traumático que, quem sabe, a gente fale tanto e pouco se aproxime, né? Então, acho que tem um lugar do não saber nessa história que acho que a gente teve que revisitar bastante, né, ao longo da pandemia, e que a gente revisita, de fato, todos os dias na clínica, de alguma forma, com esse lugar de que o paciente traz uma história e a gente propõe uma caminhada ao invés de um diagnóstico, se a gente pensar nesse sentido, né? Eu estou entrando agora nos estágios específicos, né? E essa angústia de não saber, de carregar esse medo de não conseguir atender o paciente conforme as expectativas são criadas na minha mente, elas aparecem e me remetem muito a um lugar da segunda fase, onde eu tive a aula de pensamento filosófico com o Gustavo, em que ele vem, aparece e quebra a fórmula o formato de aula, sabe? Ele viesse na sala de aula e falasse que a gente está acostumado a ter um professor, que ele tem a resposta, por que a gente está sentado assim, o professor na frente, os alunos virados para ele, e tu quebra essa ideia de tipo que a gente é muito mais do que juntos somos muito mais do que um professor e que a gente está ali para compartilhar coisas. Então essa quebra de um sistema criado mentalmente, né, que foi elaborado durante o ensino brasileiro, que a gente aprende a sentar assim, dependendo da escola que a gente está inserido, e a gente tem esse formato de estar ali e de entregar respostas certas, porque a gente fica à mercê de um boletim de matérias específicas, de atingir essa média para conseguir passar de ano e para conseguir futuramente entrar na faculdade.
na faculdade a gente vê que, dependendo do tipo de professores de matéria, são diferentes os métodos de ensino, né? Então, eu acredito que esse meu medo é muito um reflexo dessa construção, de tipo, para ser um profissional no futuro, eu tenho que ter a resposta certa, eu tenho que atingir uma média. Como se fazer clínica, em algum momento, fosse tirar um 10, sabe? Eu lembro de uma estagiária que no 10º semestre ela fala: vamos que esse semestre eu quero dar alta para todos os meus pacientes. E aí, que querida, né? Como se o grande fechamento do curso e da formatura fosse ela dar alta aos pacientes. E pobre dos pacientes, porque eles teriam que resolver o complexo de Édipo deles, assim, num tempo recorde ou no tempo dela, porque ela queria fechar com chave de ouro, que era dar alta, como se dar alta fosse algo surpreendente, assim. E para ela, né? Menos o paciente, mais o fechamento dela. Eu acho que tem a ver com isso, né? Com esse lugar que o atendimento a gente se dá conta que não é a nota, não é o relatório, é tu e o paciente. É tu e o paciente, a relação e o percurso que tu pode produzir, que tem menos a ver com a burocracia da academia e mais a ver com esse lugar de escuta que tu pode ou não ofertar. Acho que esse é o primeiro lugar. E acho que o segundo lugar, e o que eu nomeio na tese, que chama secretária em mim, que é a ideia de o quanto a gente internaliza a voz de uma secretária, de secretária no sentido de uma representação dessa que cuida dos horários, que cuida das frequências, que cuida das notas, que fiscaliza, que organiza, essa que tenta de alguma forma, né, o tempo inteiro e nos cobra algum tipo de burocracia na vida, essa que nos habita e quando tu tá na frente do paciente, tu começa a pensar que tu tem uma orientação, que tu quer ser um bom aluno, que tu quer tirar um 10, então tu tem que ter algo surpreendente, tu deixa de escutar o paciente para escutar aquilo que tu precisa entregar e aí tu perde o paciente, perde o caso, né? Perde no sentido de tu deixa de escutar o paciente para escutar a burocracia, o que tu tem que entregar à secretária que te habita, porque a supervisão não é a questão de nota ou não é a questão em si de que se tu tem uma vírgula, um ponto, se é ABNT ou não, mas é pensar o teu percurso e essa passagem de ser um estagiário, um psicólogo. E acho que sim, que é uma desconstrução, e acho que essa desconstrução também envolve a quebra no ideal. Porque acho que Mari, tu pode dizer melhor do que ninguém, mas acho que a clínica escola quebra um ideal do que seria um livro ou o que é um atendimento clínico. Porque é lindo um caso clínico, e de fato a gente se emociona. Mas todos os dias a clínica, a escuta, né, esse ofício do analista, ele às vezes ele é mais perrengue chique, né, do que de fato a beleza poética que a gente vai construir ao longo do atendimento. Então, os pacientes faltam, os pacientes resistem, os pacientes também, né, lidam como podem com o seu sofrimento, os pacientes produzem sintomas, os pacientes também se atravessam, e a gente se atravessa numa contratransferência. Acho que isso pouco a gente debate em relação ao percurso, mas essa acho que é a beleza da clínica e os desafios dela. E acho que sair desse ideal do que é um atendimento clínico e do analista que eu queria ser para aquilo que é possível, o que eu posso fazer com isso, é um baita percurso, né? Eu acho que e tu comenta no começo disso, né, dessa sensação que todo mundo fala, assim, de eu quero ajudar as pessoas e tal. E aí parece que vai ser tudo lindo e divertido, né? E até quando a gente assiste os atendimentos, né, os atendimentos assistidos, parece que vai vindo, não, eu falaria isso, eu perguntaria isso, mas quando tu tá atendendo mesmo, tem que lidar com a tua própria insegurança, contra-transferência, enfim, tudo que vai acontecendo ali. E eu acho que essa transição, assim, de quando a gente começa a fazer estágio, a gente começa a repensar também a própria teoria, né? Porque é diferente quando a gente só aprende teoricamente ou recortes de casos, a parte bonita, a parte que dá certo, não sei. E quando a gente começa a repensar a teoria a partir da atuação, seja na clínica escola, enfim, em outros locais de estágio, e eu acho que reconstruir a teoria no sentido de o que me chama mais atenção, que tipo de outros recortes que eu vou pegar também, e pensando a psicanálise, Freud, que é o fundamento, né, que é o básico, mas pensando também em reconstruções e hoje em dia, né, em debates e críticas com relação à psicanálise,
Eu acho que tudo isso a gente vai juntando o que eu estou lendo, o que eu estou escutando, o que eu estou pensando a partir de mim, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo nas discussões de supervisão, que a gente discute nos plantões quando o paciente falta. Acho que tudo isso vai juntando e formando um conhecimento que é muito diferente de só ouvir, só a teoria, só fazer os trabalhos, né, antes dos estágios. Porque o paciente não está na tua frente no texto. Por mais que te dê base, te permita pensar, não é o paciente te perguntando e agora o que eu faço? Ou um paciente chorando, ou um paciente em sofrimento. Tu tem uma distância também desse lugar. Eu acho que quando o paciente chega na tua frente e quando também tem um percurso a elaborar e formular algo, né, uma construção do caso clínico, também se dá pelos atendimentos, pelo estudo teórico. E acho que quando a gente lê o resultado, que é a publicação do caso clínico, a gente não vê o trabalho que de fato, todos os dias se debruçar sobre o caso clínico. Parece um pouco da palavra mágica, né? Que a gente vai se encontrar com o paciente e rapidamente a gente tirar uma sacada da cartola e dizer, e o paciente dizer isso, em 5 minutos de atendimento, né? Acho que tem esse imaginário do que é o atendimento e que bom que ele tem, isso instiga a gente continuar no curso e se identificar e querer, mas acho que tem esse... de fato ofício, né? de trabalho, de suor, de leitura, de ir, de voltar, de eu falei isso, ou, né, lembro muito disso, assim, mas eu posso falar isso para o paciente quando ele voltar, ou seja, né, perdi essa deixa, não tinha pensado isso, posso quando ele chegar já começar, né, a falar sobre isso? Não, né, não pode na psicanálise, é o paciente que vai te dar novas aberturas e possibilidades, é para pensar o caso, e acho que tem a ver com isso também, né, de poder se construir a partir do processo e o quanto, aos meus olhos, o início parece que o acadêmico ele quer estar pronto, e pronto no sentido, né, como se ele fosse já um psicólogo formado no primeiro atendimento. E quanto mais isso aparece, acho que mais paralisado fica de poder, às vezes, brincar no sentido de ensaiar, de experimentar, de dizer, de se autorizar, que é um pouco a passagem do primeiro estágio, né, Mari? Se autorizar a ter um estilo e pensar, foi isso que eu falei a partir de uma construção, a partir de uma leitura, a partir de uma supervisão ao meu paciente, né? Eu acho que isso foi um dos desafios, assim, né? Porque tu começa do zero, assim, e até percebendo, e aí eu acho que é isso que me marca, assim, são essa construção de conhecimento que ela vem de várias fontes, assim, e aí eu comentei disso do plantão, né? E aí discute com outro colega, e aí, enfim, do paciente, e discussão de caso, e aí depois no final do semestre tu percebe como tu vai trilhando um caminho que talvez outra pessoa trilharia um caminho bem diferente, assim, né? E eu acho que isso também esbarra muito com a insegurança, assim, né? Principalmente no primeiro, eu acredito eu não sei o suficiente, eu não sei na teoria o suficiente, estou tentando entender o complexo de Édipo ainda, e essa sensação de, não é suficiente o que eu sei, ou enfim, essa insegurança que eu acredito que seja algo constante, mas que no primeiro semestre talvez seja, no primeiro estágio, talvez seja bem marcante, assim, né? Mas que é interessante perceber da onde que vai se construindo isso que é a minha escuta, e a minha insegurança de, será que a minha escuta tá certa? Ou o que é o certo, o que não é o certo? Tem um certo, né? Não tem. Então, enfim, acho que é muito disso, assim. Porque a gente tem parâmetros, né? Acho que cai nisso, assim. Tem um certo ou não tem? Não sei se dá para chamar de certo. Não quer dizer que tudo, né, esteja certo ou esteja errado, mas eu acho que esse ir e vir de poder se construir enquanto esse é o meu estilo, mais silencioso, mais falante, menos falante, mais acolhedor, menos acolhedor, acho que se apropriar e se autorizar a poder fazer de um estilo próprio, uma intervenção, uma interpretação, acho que tem disso, né, de um ensaio e de muita análise, muita supervisão e muito atendimento, né, e muita leitura, né, porque acho que parece um pouco disso, assim, de que é só um encontro com o paciente que bastaria. Acho que essa ingenuidade de acreditar que o encontro com o paciente basta é um pouco uma ingenuidade da academia de a teoria fica de lado. Não, pelo contrário, né, a gente revisita e reformula e repensa a teoria com cada um dos casos, e acho que esse é mais difícil, né?
sustentar os casos a partir de uma teoria e sair de um lugar de senso comum, né? Acho que essa está um pouco da nossa diferença do que é uma escuta e o que é sugestão, né? O que é que qualquer um diria na mesa de bar, e o que é a construção de um caso que eu faço uma pergunta, uma intervenção, uma interpretação a partir de um percurso que eu escuto esse paciente, né? Esse episódio foi patrocinado pela Café e Ponto, uma cafeteria e loja de cafés que proporciona experiências incríveis, tanto na cafeteria quanto em eventos externos, como todo um bom amante de café adora. Eles trabalham apenas com cafés especiais, com notas a partir de 82 pontos. Trabalham também com a torra média e oferecem 8 métodos de extração, além, é claro, de aproximadamente 10 grãos de diferentes regiões do Brasil. Eles estão abertos de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 18 horas, e também estão abertos aos domingos, das 15 às 18 horas em Brusque. Curiosos para saber mais sobre os nossos patrocinadores? Visite o Instagram, @café.oficial. Bom, no teu doutorado tem uma partezinha escrita que novos tempos demandam reformulações, criações e aposta em outras modalidades de trabalho. E a psicanálise no século XXI. A psicanálise precisa de psicanalistas populares. Como você vê isso na prática de supervisionar um estagiário ou aqui na clínica escola? Porque quando a gente trabalha ali quando a gente vai trabalhar na clínica escola, a gente não vai utilizar o bruto da psicanálise, a gente não vai utilizar os casos das histéricas pura para tratar um paciente, né, para trabalhar com esse paciente. A gente vai utilizar esses estudos, essas teorias de Freud para repensar o caso que a gente está ouvindo. Mari, acho que tu pode responder melhor essa pergunta, né? Eu não entendi a pergunta. Porque eu acho que a Mari, como estágio, faz esse movimento, né? De que a Danto denuncia o quanto a gente esqueceu. Essa frase vem do livro da Danto, que é As Clínicas Públicas do Freud. O Freud ele tem um movimento de ofertar à população desprovida de condições de um percurso de análise, ou seja, condições financeiras, preocupado que a psicanálise ficasse só numa determinada elite que pudesse pagar pelas sessões diárias, né? Freud atendia, então, os pacientes todos os dias ao longo de 1 hora. Ele se propõe, então, a criar institutos e a oferecer a psicanálise às massas. E essa é a ideia do Freud, né? Tanto que ele diz que haveria, né, um dia em que a psicanálise estaria na saúde pública ou nesse contexto. Tanto é que muito do que a gente pensa hoje de saúde pública é um pouco desse projeto, se a gente, né, fizesse uma comparação, esse projeto de grandes instituições que oferecessem atendimento gratuito à população de baixa renda ou com um valor social. Então, denominado Viena Vermelha, eles suportam, né, as resistências, mas criam esses institutos e que viram, né, de alguma forma, algum tipo de modelo para a formação em psicanálise. O que acontece então? Os jovens analistas, eles ingressam nesses institutos, eles atendem a população, eles têm supervisões e estudos teóricos. Então, o atendimento à população vai fundando uma lógica de formação e de pensar o caso clínico a partir das experiências de cada um dos grupos e das reuniões. Isso é exterminado com o surgimento do nazismo, ou seja, essas instituições elas são fechadas e a gente tem, de fato, extermínio, né? A gente tem esse lugar do apagamento dessa vertente social e o quanto a Danto denuncia o recalque que a psicanálise tem em relação a esse movimento social muito próprio da psicanálise. O que muita gente vai escutar hoje nesse imaginário é que psicanálise é só para a grande elite e que ela não serviria para a massa ou para as questões sociais ou que não teria esse tipo de leitura, quando desde o Freud, acho que esse é o resgate, né, a analistas populares,
que a gente vem fazendo de repensar a psicanálise, mas ainda sendo muito freudiano. E acho que o estágio da Mari tem muito a ver com isso, quando ela vai discutir as questões das teorias feministas com a psicanálise e pensar como uma analista mulher pode escutar mulheres e o sofrimento dessas mulheres, entendendo o que é do campo da histeria, o que é do campo de um sofrimento produzido nesse contexto, o que é esse entrelaçamento. Acho que aí está o estágio e a escuta sagaz que a Mari tem de pensar as questões sociais no sofrimento e o quanto a gente não está apartado, né, do social. Assim. Acho que disso que eu me questionei foi atendendo pacientes mulheres, assim, percebendo disso que no discurso delas trazia muito de algo que é o social, que constitui a subjetividade de uma mulher, só que ao mesmo tempo pensar naquilo que era dela, da resposta, uma resposta para isso que vem do social, de como dar conta disso, né? Então eu fiquei, e aí eu acho que é muito disso que enfim, a minha aproximação com o feminismo ela vem junto com a faculdade, do início da faculdade, e a minha leitura da psicanálise ela também tem influência daquilo que eu leio do feminismo, que o feminismo critica a psicanálise e tudo mais. Então, eu acho que foi isso que foi bem importante para mim, pensar naquilo de um lugar que o Freud tinha, da escuta de mulheres, e que certas lacunas que acabam ficando e que hoje existem reformulações daquilo da questão de gênero que não era abarcada até então pelo Freud, pelo lugar dele, que ele não escutava algumas questões. Então eu acho que ficou isso para mim assim isso que é do social, que vem dessa mulher, que ela reproduz, que ela não se dá conta do sofrimento que parte de uma questão de gênero, que produz sofrimentos em mulheres e certas angústias que são específicas, apesar de atingir a gente de formas diferentes, mas como eu escutar também aquilo que é subjetivo dela de dar conta disso, né? Sem influenciar muito na minha escuta, né? Ficar pensando o que ela deveria fazer ou o que seria melhor para ela, mas aquilo que ela vai se dando conta a partir da fala dela, enfim. Eu acho que essa questão social, individual, social, subjetivo, isso para mim foi algo que eu tive que elaborar bastante, ainda estou elaborando, assim, né, no sentido da escuta da psicanálise. Porque existe esse lugar de não saber sobre o paciente, né? De que eu não sei o que é melhor para ele, não sei a resposta para ele. Eu vou formulando e a gente vai discutindo na supervisão aquilo que vou escutando, mas que a resposta vem do paciente, né? Ele que sabe da vida dele, né? E essa é a questão da psicanálise. Isso não quer dizer que o social não produza um tipo de sofrimento, ou seja, tem uma resposta para o paciente, isso que tu diz, tem um sintoma produzido a partir da história do paciente, mas isso não deixa de que a gente leve em conta as questões sociais que também atravessam esse paciente, que é um pouco das teorias muito clássicas e de leituras muito clássicas, e clássicas no sentido de que ficou por muito tempo da psicanálise, como se a gente nada tivesse a ver com as questões sociais, com as questões de gênero, com os feminismos, e acho que é disso que se trata os analistas populares, e a gente escutar o barulho que a rua vem fazendo e o quanto a rua também é o nosso paciente, né? Ele diz também desse lugar. Eu acho que é disso que tu diz, né? De como transitar entre a rua, o social e o singular desse paciente que vai constituindo a tua escuta. Anteriormente, tu trouxesse sobre Freud e as políticas públicas, né? Na clínica escola, quando a gente recebe um paciente que necessite de alguma política pública, a gente tem o encaminhamento para realizar, né? O estagiário pode conversar com o seu supervisor e encaminhar esse paciente para algum tipo do CAPS-I, CAPS-AD. Mas eu vejo que existe um medo dos acadêmicos de receberem ou de receberem corriqueiramente esse tipo de necessidade, né? Essa necessidade, e o medo de ficar enviando o paciente para o CAPS-I. Tipo, parece que a pessoa não está conseguindo lidar com essa demanda. Mas, ao mesmo tempo, agora uma fofoca. Uma fofoquinha boa. Ao mesmo tempo, existe esse teu lado de supervisão que tu fala para os teus estagiários, que eu ouvi falar, né? Essa fofoquinha. Tô até curioso. Confio na tua escuta.
Porque se há necessidade, se tu vê a necessidade desse sujeito de ir para esse de conseguir esse tipo de atendimento, não segurar uma demanda que talvez tu não lide, né? Eu quero começar com uma provocação que era de uma professora minha, que ela dizia que os acadêmicos estagiários amavam perfumaria, né? Amavam perfumaria no sentido de esse paciente que ele vem em todos os atendimentos, ele gosta do atendimento, ele tem uma questão edípica, ele é um clássico da psicanálise. Às vezes esses pacientes, se a gente pensar da saúde mental, muito, né, estereotipada do que a gente pensa da saúde mental, é quase como se esse que o estagiário nunca quer, né? O paciente difícil, esse que interroga, esse que faz silêncio, esse que falta os atendimentos, esse que de alguma forma nos mobiliza algumas estratégias, né, e invenções dentro de uma análise. E acho que aí está um campo de pensar quem é o nosso paciente na clínica escola. Esse é o primeiro ponto, de que a gente tem um primeiro momento de acolhimento, pensando que a gente não tem uma equipe multidisciplinar e enquanto saúde ao paciente, ou seja, às vezes o encaminhamento, e acho que a Mari viveu isso também, né, de forma bem intensiva, assim, mas o quanto fica num lugar ético do encaminhamento, que é ele na fila de espera, um paciente que precisa de algum tipo de tratamento mais intensivo, pelo menos em algum, né, período de tempo, ou de uma equipe multiprofissional, ou que a gente tenha diálogos com outros profissionais, alguns respaldos para poder dar ou pensar no tratamento do paciente. Acho que é um lugar ético o encaminhamento. Quando a gente entende do nosso limite, pode dizer para o paciente, eu tenho um limite e a partir desse limite eu preciso te encaminhar a um lugar que hoje a tua demanda ou a necessidade ou um direcionamento em relação ao teu tratamento demanda. Acho que aí que está um primeiro movimento quando a gente pensa que o encaminhamento não é um fracasso. Não é um fracasso da minha escuta, não é um fracasso da clínica escola, é um limite. A gente não dá conta de todos os casos o tempo inteiro. Acho que esse é o primeiro momento, a gente pensar o quanto o exercício da nossa escuta é identificar se esse paciente, se a gente pode ofertar esse paciente em um lugar. Isso que vai acontecer no nosso consultório particular também. Ou seja, quando a gente abre um horário e atende um paciente, a gente vai pensar em entrevistas iniciais para a gente repensar se esse lugar e se a escuta que a gente pode ofertar pode vir a frutificar uma análise ou não. Não está dado que o primeiro atendimento ou que os primeiros atendimentos rendam uma análise, né? De prosseguir. E acho que está aí um pouco do nosso desafio de pensar que a gente também, como analistas, tem limite e pode ser uma grande frustração do acadêmico estagiário, né? Não atender todos os públicos ou não dar conta de todas as demandas. Acho que a gente pode pensar numa problematização por aí, mas a segunda problematização é justamente o sofrimento do paciente e o quanto, de fato, esse acadêmico estagiário precisa e pode ter e tem uma escuta, e se autorizar também dizendo que na narrativa esses elementos ou a construção que ele faz do caso clínico apontam para esse direcionamento. E acho que tem uma autorização dizendo, eu escuto isso do paciente, esses elementos me fazem pensar teoricamente nessas indicações e por isso eu posso ou não posso continuar. E acho que esse exercício clínico ele pode ficar mais árduo no começo de uma jornada da escuta, quando as inseguranças, ou uma falta de experiência, ou pouco desse percurso te demanda uma resposta tão imediata, fica na fila de espera, não fica, encaminha, e acho que isso tem a ver com a aprendizagem, com a transmissão de um lugar de escuta, de acolhimento, mas acho que também tem um lugar ético de a gente reconhecer que a gente não dá conta de todos os casos. Mas que isso eu acho que bate muito no ego também, né? Do tipo, não vou dar conta, não sou eu que vou ajudar essa pessoa, ou sei lá, acho que isso que eu vi já no início do estágio, assim, de ter que encaminhar e que eu sinto que bate muito nisso que é de, não, eu quero produzir algo, porque a gente também, como já foi comentado, né, a gente está na faculdade, a gente tem que produzir, a gente tem que demonstrar que tem essa autocobrança, né, então, eu não vou dar conta, a gente não dá conta, ou eu não vou ajudar a paciente, vou abandonar a paciente, eu acho que bate um pouco disso que é nosso também, né, e que pra mim foi esse desafio, assim, logo no começo do estágio, mas como tu comentou, eu e o Gustavo, a gente, né, conversou, enfim, a gente conversa sobre essas questões e entendo a experiência que o Gustavo tem de entender que não, a gente não dá conta e de que é pensando no melhor para o paciente que a gente vai encaminhar ele, enfim. Que quem sabe a grande ajuda para o paciente seja dizer a ele que a gente tem um limite e que em outra instituição ele pode encontrar
algo do campo que ele, naquele momento, precisa. Isso não quer dizer que ele não possa voltar à clínica escola, que ele não possa ingressar em outro percurso, em outro momento. E acho que está aí o mais contraditório, mas a melhor ajuda, às vezes, é poder dizer não para o paciente. A gente não tem esse horário para ti nesse momento. Tem alguns calouros que começaram a seguir o Torre Psi no nosso Instagram. Já estão prontos para receber os episódios. E o seu nome, né, Gustavo, nas primeiras fases é o basilisco do Harry Potter, assim, todo mundo congela ao ouvir. Acho que esse podcast servirá para as pessoas perderem esse medo do Eu Gustavo. não sei por quê. Por que será? Não fui eu. Não fui eu. Mas acho que servirá para algumas pessoas conhecerem também, porque tem um comentário que eu já fiz na nossa última conversa, né? Que a psicanálise é linda de ser ouvida pelo Gustavo, assim. A psicanálise pode ser linda através dos olhos das pessoas que leem, né? No caso, parar para ler. Mas ouvir de outras pessoas o posicionamento, a fala maldita das pessoas pode dar uma aversão à psicanálise em algumas pessoas. E ouvir do Gustavo a psicanálise, desconstruir a ideia que eu tinha a ideia popular do que seria o complexo de Édipo, daquela visão fosca, né, do que seria, e entender sobre os prazeres da criança, desse sujeito, e tentar retornar esse prazer, foi mágico durante esse semestre. Então, obrigado pela aula. O semestre que vem terá mais psicanálise. Deixa eu ver. Mas eu acho que é disso que eu comentei com o Gustavo no final das orientações, assim, de como eu percebi um pouco dessa desconstrução, de que no início do semestre eu tinha um pouco desse terror, assim, meu Deus, parece que qualquer coisa que eu falasse ia ser nada a ver, ou tudo errado. Mas como eu percebi que nas orientações que eu já tinha ouvido de outros colegas, assim, de que existe um lugar que eu acho muito importante de se ter para aquilo que eu escuto, por mais que eu esteja no primeiro estágio, nos primeiros atendimentos, que fosse, existe algo que eu escutei da transferência com o paciente que o Gustavo não estava ali naquele momento, então ele me deu esse lugar de, não, por mais que, né, apontamentos, enfim, que se tem, que a gente discute, eu sempre tive esse lugar da minha escuta dentro das supervisões, assim, e que me senti muito acolhida nesse sentido, assim. Então, eu acho que... então eu acho que pra mim foi, enfim, que normal também. Eu acho que essa pressão que a gente tem de devolver algo, de ter que falar algo muito bonito, muito maravilhoso sobre o que eu escutei do paciente, ou sobre a teoria, enfim. Mas eu acho que é importante o lugar do professor nesse sentido, assim, de reconhecer que tu tens uma escuta, de que é importante também, enfim. Acho que isso vai desconstruindo o nosso terror de tá tudo errado o que eu tô pensando, ou não sei nada, enfim. Quando o Gustavo tentou vender o peixe da psicanálise pra mim, eu falei, tá, me faz uma orientação profissional aí, pra qual parte da psicanálise eu vou? Vou ser uma escuta mais quieta, silenciosa, vou falar mais? Aí ele pega e fala pra mim, não sei, testando. Vai lá na clínica, faz, daí tu vai ver como é que tu se porta. Eu acho que essa construção de profissional, né? Tipo... Não numa psicanálise pensada bruta, tipo, vou ser um psicanalista X, mas como vou me construir quanto psicanalista. Então, acho que os orientandos do Gustavo, tanto quanto a Mari, veem muito isso, né? Eu acho que a segunda matéria da psicanálise tem essa virada, assim, que é quando a gente começa a ver os atendimentos, né? E aí sai só da teoria e vai para a discussão de caso mesmo, que eu acho que foi o que me encantou e que foi o que eu esperei para me decidir. E aí eu decidi ir para a psicanálise, que é... Tu perceber essa discussão da teoria saindo do papel, assim, digamos assim, né? E que me encantou muito esse lugar desse lugar que o paciente tem, né? Da voz do paciente na psicanálise, daquilo que ele vai construindo, um saber de si, ao invés de eu direcionar o que seria melhor para ele fazer no momento, para ele encontrar a felicidade ou as respostas mais rápido, assim. Às vezes sustentar essa angústia ou esse não saber até que vá se construindo, que o paciente vá construindo esse saber sobre si, assim, né? Eu acho que eu tenho a sorte de ter orientandos incríveis e acho que tem que ter essa disponibilidade, a psicanálise, de uma desconstrução mesmo, né? De sair desse lugar do ideal, do que deveria ser o atendimento, de um protocolo e suportar, lidar com a angústia
de construir com o paciente a partir da transferência, do laço, das interpretações que a gente vai construir ao longo do percurso. Então, acho que aí está o mais interessante e o mais terrível, né? Que é a gente vai trabalhar bastante, né? E vai ler bastante. E sim, né? Acho que tem uma passagem do professor para o supervisor, né? Porque o professor, de alguma forma, tem um enquadre e sabe de algo da ementa, da disciplina, do contexto, do próximo texto, das avaliações, das perguntas das avaliações. E eu acho que a orientação também me coloca nesse lugar que eu também não sei qual vai ser a história que o paciente... A gente pode ler a ficha do paciente, mas a gente não sabe como e o que esse paciente vai trazer nas sessões. E acho que está aí o mais potente, que é o lugar também que, na medida que o acadêmico se torna um estagiário e ele não tem como prever a história do paciente, eu também, como professor, não tenho como prever como supervisor a história do paciente, e isso me recoloca numa posição também de construção. Acho que é aí que se abre as inúmeras possibilidades de cada um dos estágios e cada um dos percursos de cada um dos estagiários, né? E acho que esse é o mais bonito da academia, né? Sim. Bom, acho que é isso. A gente pode partir para o nosso bate-bola. Tá preparado? Já conseguiu pensar nas respostas? Sou péssimo em futebol, Thiago. Bom, vamos lá. É uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma arte, né? Alguma coisa, e tu me responde aquilo que vem em mente. Mas relaxa que não é o teste de palavras do Jung. Bom, vamos lá. Eu só não vou responder o que eu pensei, porque estão gravando. Mas quando desligar, eu te respondo. Beleza. Ok. Um livro. Os 3 ensaios sobre a sexualidade do Freud. Eu explico por quê? Se quiser, é porque eu ia perguntar sem querer uma pergunta errada. Um ensaio, eu ia falar. O primeiro, né? Aquele que volta pro... Deixa eu ver. Um livro, beleza? Uma frase. Essa é mais pesada, né? Essa é mais pesada. Quer responder por último? O que eu vou te dizer? Assim, uma frase. Eu lembro muito dessa frase que foi capítulo, né? Título do capítulo da minha tese, do principal da minha tese, que era penetra surdamente no reino das palavras. E eu acho que esse é o nosso desafio enquanto analista, né? De como a gente aprende a escutar algo, né? Da surdez das histórias a partir, né? Não sei, me vem essa poética, assim, né? De quanto a gente adentra as narrativas dos pacientes surdo e a gente aprende algo de uma transmissão, de uma escolha de um caminho com os pacientes, com a escolha de uma pergunta, com a aposta de que aquele elemento, que aquela palavra desdobra outras histórias. Para mim, acho que tem essa poética de a gente adentrar o consultório na surdez das narrativas e aprender a escutar algo de cada um dos pacientes. Assim, acho que isso me encanta, saber que cada um dos pacientes, acho que isso encanta, e esse é o grande desafio, o terror, é aprender a escutar cada paciente em cada horário, né? A minha escuta de um paciente é muito diferente da escuta de outro paciente. Eu lembro, só rapidamente esse recorte, assim, um paciente sai do consultório, uma querida, assim, bem amorosa, e ela fala tchau, Nene, né, assim, e brinca comigo, assim, né, da sessão e vai embora. E tinha um paciente muito, um obsessivo clássico, assim, né, se a gente pensar, ele chegava sempre 10 minutos mais cedo, não era 9, não era 7, né, não eram 15, eram 10 minutos mais cedo, ele estava todo arrumado na sala de espera, e ele me olhava, assim, com uma cara de como ela pode, né, como a paciente sai do consultório e brinca contigo, doutor Gustavo, e me soava um pouco disso, assim, né, de quanto a gente aprende a escutar, né, enfim, de cada paciente uma história. Acho que tem uma poesia para mim. Uma mágica, a magia da clínica. E olha, trabalho, né? Assim, não cai do céu, né? É bastante trabalho para a gente escutar algo e para a gente aprender a escutar cada um dos pacientes. Acho que tem muito trabalho e muita aposta do paciente que a gente pode escutar algo também, né? Certo. Uma boa frase. Deixa eu ver. Um filme. Entre Mulheres. Entre Mulheres. É um filme recente que eu acho que nos ensina de que as nossas escolhas têm consequências. E eu acho que a narrativa do sofrimento dessas mulheres se perguntando o que elas farão
a partir da violência que elas descobrem, que elas se dão conta de que há tanto tempo elas viviam. Me parece um pouco desse momento da análise. Agora eu sei de algo e eu nomeio algo e o que eu faço com isso, que é o mais difícil, né? Se escutar e poder fazer algo com aquilo que a gente escuta e que a gente diz pra gente mesmo é o mais terrível, né? Porque não foi o outro que disse. Acho que aí que tá a beleza da psicanálise, né? Quando o analista devolve algo que eu sei que eu disse. Então não é o outro me pedindo, ou o outro me dizendo quem eu sou, mas é quando eu me escuto e, de alguma forma, agora eu vou precisar fazer algo com isso. Posso repetir, mas já não vai ser mais o mesmo na medida que eu escuto algo de mim, assim. Bom, o Gustavo, ele passou ali para chegar na psicanálise pelo processo da história que foi contado no início do podcast, né? Mas as palavras existem. O que o Gustavo diria para o Gustavo lá de trás? Porque ele passou pela faculdade, né, da psicologia, passou por um mestrado falando sobre gênero, se não me engano, sobre gênero, veio para um doutorado falando sobre escuta da psicanalítica na supervisão clínica, é professor, orientador. E o que ele falaria para essa pessoa lá de trás, que nem sabia direito das áreas da psicologia todas? Tem sempre esse momento no RuPaul, né? Que é o que você diria para essa criança viada, né? que você foi na infância. Eu sempre choro nesse momento. Quem sabe porque eu sou de peixes, né, Thiago? Acho que tem a ver com isso. Entendo. Para os meus futuros alunos, tem um coração, né? Em algum lugar, né? Um dia, quem sabe, alguns descobrirão. Assim. Eu acho que muito tempo eu levei muito a sério, mas muito a sério. E acho que eu sofri muito com momentos que eu podia ter experienciado mais e me arriscado mais com os meus pacientes, mas não em si com a teoria, mas eu acho que eu poderia ter brincado mais nos espaços que eu estive. E brincado mais no sentido da potência da criação, da invenção, da reformulação. Acho que em muitos momentos eu segui muitos protocolos na universidade e levei muito a sério algumas coisas que são bobagens. Né? Bobagens que a gente, na neurose da gente, leva tão a sério que permite, às vezes, né, deixa de se permitir curtir algo da universidade. E acho que eu queria muito rápido me formar em algum momento, eu já queria ser um grande analista e eu fico pensando, devia ter aproveitado bastante o tempo que eu podia errar, né, bastante, e inventar algo. E acho que eu perdi alguns momentos e muitos momentos de muita neurose, né, pensando quando eu podia ter aproveitado mais essa época que a gente quer logo que termine, mas acho que tem um percurso bacana que vale a pena aproveitar. Assim. Que lindo. Bom, mas obrigado. Além de tudo, o professor Gustavo, ele me ajudou num artigo do EMPEX desse ano, da Unifeb, que foi falando sobre a ética profissional do psicólogo nas redes sociais. Então, acho que isso também mostra como a gente, quanto acadêmico, né, e profissional, a gente tem tantas áreas para atuar, tantas áreas para explorar, seja ela com artigo, seja ela com pesquisa, seja ela nos estágios, né, elaborando em discussões. Acho que essa é a potência que a gente tem junto dos professores, tão capacitados quanto a gente tem na Unifeb. Temos ali o professor Gustavo, que adota a ideia e dá uns elogios assim, nossa, que psicanalítico, nos documentos. Acredito que tenha sido um elogio. Nunca saberemos. Mas é isso, então, nas universidades a gente tem essa potência, né? E cabe aos profissionais que estão supervisionando saber abraçar e trabalhar com a potencialidade de cada sujeito que está ali. Então, é isso, professor. Muito obrigado por topar participar desse projeto, que ele surge, né, para compartilhar conhecimento, para compartilhar ideias, compartilhar conceitos da psicologia com a comunidade com a própria comunidade da psicologia, tanto quanto as pessoas de fora que ouvem alguns conceitos e acabam adotando elas como verdade absoluta de lugares que não são local de fala. Então, é isso. Obrigado, Mari, por topar participar também. Foi uma honra. A caneca eu te envio no semestre que vem. Vou aguardar. Faço meu endereço depois. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Alguém quer compartilhar alguma coisa?
Acho que eu quero agradecer, né? Obrigado pela conversa. Acho que a gente tem uma boa transferência, né? Já era bastante papo. Tchau, tchau, gente. E até o próximo episódio. E o nosso episódio chegou ao fim. E é claro que para receber os nossos convidados tivemos a colaboração da Alfa Presentes Personalizados e também das instalações da Unifel. Se você ficou com alguma dúvida ou com algum comentário para os nossos hosts ou convidados, busquem o destaque do episódio no Instagram, @torrepsipodcast, que em breve voltaremos com novidades. Nosso muitíssimo obrigado e até o próximo episódio!